nos ajudou, né, Marcelo, a construção da candidatura do doutor Leonardo para deputado estadual. Eu costumo dizer que o doutor Leonardo, quando ganhou a eleição, nós perdemos. Quem apoiou ele, poucas pessoas que ganharam com ele conseguiu cumprir também. Em 2014. Então, assim... Com você ele cumpriu? Rapaz, é muito complicado se dizer se ele cumpriu ou não, né? Mas fazendo uma análise bem detalhada, eu acho que ele precisaria cumprir não só comigo, não, ele precisaria cumprir com a cidade de Cáceres. Eu acredito que ele estava alinhado com o governador do estado, que era o Pedro Táxi, né? O Pedro Táxi, na época, também estava praticamente alinhado com o presidente da República e fizeram muito pouco pela cidade. Então, é questão de cumprir pessoalmente, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas politicamente você achou que faltou muita coisa? Faltou muita coisa para ele desenvolver dentro da cidade como deputado estadual. Entendi. Você acha que ele deixou a desejar? Deixou a desejar como deputado estadual. Certo. E como que você vê, Marcelo, o mandato do Leonardo? O de estadual? Com essa força de votação que ele teve, a gente esperava mais dele. Principalmente dele vir aproximar mais desse grupo que deu essa votação para ele. O grupo de Cáceres. O grupo de Cáceres. Então a gente achou que ele podia... a gente achava que ali era um início de uma liderança que ia se estender por muitos mandatos. Seria um Pedro Henry. A gente imaginava por aí, porque o Pedro Henry não tinha tido uma votação que ele teve aqui em Cáceres. Então a gente constantemente dialogava com ele, ajudava. O Enésio tinha essa oportunidade, a gente várias vezes a gente trocava ideia com ele, a forma que ele podia construir um mandato diferente. Que ele teria que estar próximo dessa população, ele tinha que ter um carinho, o carinho dele tinha que ser redobrado, que uma votação dessa de 28 mil votos dentro da cidade, ele tinha que ser, a responsabilidade era muito forte. Mas ele não ouvia? O mandato é muito complicado. A pessoa, quando assume um mandato e vai para a Assembleia em Cuiabá, vai para a Assembleia Legislativa em Cuiabá, a cuiabania é muito forte. Ela vem com uma força muito grande de dominar quem chega ali. Então, se a pessoa não tiver um pulso muito forte, de ter um carinho muito forte pela cidade, ele se apaixona ali pela Assembleia Legislativa. O poder então, seduz. O poder né? seduz. Então, ele meio que se perdeu nesse aí, que ele podia estar muito mais... o carinho dele tinha que ser enorme pela cidade, pelo município. Eu vi ele falar aqui numa entrevista com você, ele falou aqui, meu grupo é Cáceres. Né? E aí aquilo ali eu fiquei meio... Ele não correspondeu essa paixão dele por Cáceres, que tinha que ser eu já ia perguntar redobrada. Isso. Nós perguntamos aqui pro Dr. Leonardo isso, eu e o Pacheco. Como que ele vê isso? Ele perdeu uma parte do grupo pro candidato Irajá Lacerda. Aí ele falou que ele perdeu muito o grupo dele aqui, o grupo dele é Cáceres. Como é que o senhor, que foi tão fiel a ele, reage a isso? É isso que eu falo, que ele falou isso aí, ele teve a facilidade de falar isso, mas a gente torcia que ele teria que ser essa paixão por Cáceres, pela essa votação que ele tinha que redobrar, porque a população votou para ele para deputado estadual nessa votação. Prova disso que veio para federal, ainda votou para ele, elegeu ele. Então, quer dizer, diminuiu muito, hein? De 28 para 13. Mas por que já diminuiu? Porque ele não correspondeu na altura com a população. Ele não correspondeu. Tem 28 mil votos. Mas fora deu certo, tanto é que ele ganhou. Eu sempre faço essa análise. Pois é, mas de Cáceres que foi o diferencial para a eleição. Né? Cáceres foi o diferencial. E aí, o que faltou? Faltou que ele era para estar... O carinho dele tinha que ser maior com a população, uma articulação, uma presença mais forte junto com a população. Por mais que ele tentava fazer, mas ele era preso pela cuiabania, ele era preso ali pelas articulações políticas de Cuiabá, de querer criar uma nova... inovação que não foi aquilo que foi feito para ele ter aquela votação. E aí se perdia. Por exemplo, ele não tinha tempo para vir reunir
com a base, com os bairros, com aquela classe pobre que apoiou ele. E por quê? Porque teria que cumprir agendas com empresários, com aquele eleitor que não foi aquele eleitor que elegeu ele. Isso seduz muito o político. Se o político não tiver um pulso muito forte para ele romper isso aí e vir para a base dele... Você fala assim, jantares... Exatamente. Então, viagem, né? Seduz, tudo isso aí seduz. Os outros municípios, outros municípios que teve pouca votação, mas quando a pessoa passa a ser um deputado, o prefeito vem, presidente da Câmara vem, empresário vem e vai fazendo as agendas para ele, que passa a deixar de fazer uma agenda com aquela base onde deu aquela votação expressiva e vai atender. Com isso, eu acho que foi uma das falhas que ele começou a tropeçar. Que se ele tivesse aqui na base, presente com essa população, a população ia estar mais próximo dele, ele teria... E deixa eu falar assim pro senhor, Marcelo. Mantido as votações dele. Certo. E falamos do Leonardo, o começo dele. Como é que você viu a primeira gestão Francis? 2012?